Amém. Bom dia. Good morning. Buenos dias. É muito bom para estar com vocês essa manhã. É uma honra para mim, na verdade, para estar aqui e no meio de gente boa como vocês. Quero perguntar, quem realmente não é da Minas Gerais, levantar sua mão. Não é de Minas Gerais. Então, meia tarde aqui, mais ou menos. Bom, eu estou de Florianópolis e eu acho que 1 ou 2% da minha igreja é de Florianópolis, o resto está de fora. Então, está acostumado nessa forma de pessoas de fora. E é muito bom para estar com vocês. Eu quero falar só um pouquinho sobre minha vida, para vocês entenderem o contexto, quem eu sou. E hoje a gente vai falar sobre a dor da liderança. Porque alguém de vocês já experimentou um pouco de dor em sua liderança com alguém que machucou? Tá no lugar certo essa manhã, então. Eu, na verdade, sou americano, 30 anos de idade. Minha esposa é de Lages, Santa Catarina. Eu casei com uma brasileira. A gente tem um filho, chama Benjamin Judah. A gente chama Ben Judah, né, mais curto lá, como brasileiro, sempre curta nome, né? Benjamin vira Ben, e até algumas pessoas falam B, né? Mas o nome dele significa filho de minha adoração. E ele é realmente uma promessa para nós, uma bênção para a gente. E minha família está lá em Florianópolis. Infelizmente não consegui vai junto essa vez, mas eles mandam abraços para vocês. A gente tem uma igreja lá chamada Unity Church. Unity, que significa you, é você, Unity é unidade. Então nós cremos que cada um de nós somos a igreja de Cristo e também uma igreja unida, uma igreja poderosa. Na verdade, a estratégia do inimigo para dividir a igreja, para separar nossas forças. E a Cristo, ele vem em Filipenses 2 falando sobre a unidade dentro da igreja. Uma Deus só, um Pai só, um amor, um Espírito. E a gente crê muito nisso. 6 anos, a gente começou a igreja antes da pandemia, 3 semanas ou 4 semanas antes da pandemia. A pandemia vem, derrubou tudo. Foi a pior experiência das nossas vidas, né, gente? Foi terrível. Mas graças a Deus sobreviver até avançar. E a gente tem uma honra para liderar nossa igreja. E também a gente liderar um ministério aqui em Brasil chamado Sozo. Alguém já conhece esse ministério Sozo? O ministério Sozo vem de Bethel Church lá em Califórnia. Alguém conhece Bill Johnson? Bethel Music? Uma grande avivamento que está lá ainda, né, continuando sempre lá em Califórnia. Que ele está muito influência em Brasil e no mundo inteiro. Hoje, na verdade, eles têm uma escola de sobrenatural em português, online, que tem mais do que, eu acho que 2.000 alunos hoje essa escola. E eu e minha esposa foi formado lá. Eu fiz 2 anos, minha esposa fez 3 anos. Ela fez estágio para esse ministério aqui, Sozo, que significa cura, libertação e salvação. Uma sessão que a gente faz com as pessoas para receber cura, para receber uma conexão entre Deus Pai, Jesus e Espírito Santo. A gente não faz tudo, na verdade Deus fala com as pessoas, Ele revelar as mentiras que a gente acreditar e Ele dar para nós as verdades. E no final da sessão hoje, desse tempo junto, eu vou usando algumas ferramentas para a gente orar no estilo de Sozo. Mas eu e minha esposa, a gente representar esse ministério aqui em Brasil, uma grande honra para fazer isso. E meus pais também, eu teve um sonho, quando eu estava fazendo da escola lá, que meus pais vai fazer a escola. E eles larguei tudo e começou a escola lá, mudou os estados. E hoje ele está lá no último 12 anos. Meus pais têm 70 anos de idade, está vivendo os melhores anos do ministério deles hoje. E meu pai foi para 14 países ano passado. E ele trabalha todo sábado na sala de cura, que eles vejam milagres, curada. Hoje à tarde tem alguém da minha igreja que está recebendo oração, que descobri que ela está com câncer de novo. Então, nossa família está bem envolvida no ministério, né? Eu tentou fugir isso. Na verdade, eu não quero nada a ver com pastor, com igreja e tudo, porque meu pai era um pastor. Alguém no filho de pastor aqui? Então vocês sabem, né? A gente tem 2 lados. O cara vai tornar terrível ou ele vai tornar bem, assim. Eu era cara terrível e Deus me resgatou desse lugar e trouxe para ser o pastor. Mas era a única coisa na vida inteira que eu quero ser. Meu pai era um pastor de uma igreja denominacional. Glória a Deus, milagre. Primeiro milagre de hoje é essa palavra.
Ateu brasileiro, difícil para falar em português, né, gente? Espero que vocês entendam meus verbos, que tudo é errado, passado, presente, futuro, ou tipo, irei, né? Para mim, irei é uma mentira. Eu não fui, mas eu estava querendo ir, então eu irei, né? Não, mas você não foi. Ah, mas eu teve um desejo. Tá, mas eu tenho muitos desejos das coisas, mas, enfim. Eu sei que o contexto é diferente da forma que vocês usam, mas para mim é uma mentira, tá? Então, eu irei, não, mas não foi. Mas meu pai, a gente morei, se vocês olharem esse mapa lá, tem uma última palavra lá no lado esquerdo lá que chama Havaí, né, as ilhas lá. É engraçado que até vocês colocam no mapa lá. Eu morei lá para 10 anos, uma ilha lá no meio de nada, Pacífico, e meu pai era um pastor de uma igreja denominacional, e era muito difícil para nós, na verdade, eu e meu irmão, porque o filho do pastor tem muita pressão, né? Tem muita expectativa. Ele não somente algumas vezes é uma criança, ele é o filho do pastor. Então, a cada vez, né, que o filho do pastor veja uma coisa, ele está, né, no meio das conversas, está no meio de tudo, está no carro, quando está falando sobre as pessoas e tudo, eu carrego toda essa peso, todas as coisas, eu falo, não quero nada a ver com isso. Inclusive, eu fui roubado dentro da minha casa, que estava atrás da igreja. 2 homens entrou lá, roubou eu e meu irmão, todas as coisas da nossa casa. Imagina, né, criança, filho do pastor, vivendo todas as bagunças possíveis, eu já viveu, e trouxe muito dor para a minha vida. E quando meu pai, não sei que vocês, alguém aqui é parte de uma denominação, mas eles mudou as pastores, né, vai para outra cidade, outro estado e tudo. E depois de um período eles fez a mesma coisa com meu pai. Só que meu pai senti para não era para continuando nessa forma. E a gente saiu da Havaí, mudou para um outro estado lá em Idaho. E nesse momento meu pai teve uma crise de identidade, né? Ele era um pastor, a identidade dele foi só isso, eu sou pastor, né? E quando a gente mudou para, mesmo que era o estado dele, com a família dele e tudo lá, entrou essa grande crise e meu irmão foi para bruxaria e eu fui para drogas, álcool, esportes e tudo lá. E a gente fez uma grande queda na nossa família, e por conta de muita dor e tudo, meu pai. E meu irmão foi para o exército americano, né, como soldado, foi para Iraque. E eu também, 3 anos depois, fui para o Fuzileiros, foi para Iraque também, 3 vezes. E a gente estava lá na guerra, não é junto assim, mas no mesmo tempo 2 vezes. Querido de minha mãe, né, que ela... depois tudo aconteceu, eu voltei para Cristo, eu pergunto para ela como ela conseguia até dormir, né? Porque 2 irmãos lá na guerra e tudo, ou 2 filhos, né? E ela falou, não, mas Deus teve uma promessa para nós, Ele prometeu para nós que um dia vocês vão servir ao Senhor. Então a gente dormia em paz. Eu sempre lembro isso porque minha mãe é uma mulher de fé, né? Meus pais já fez tantas coisas na vida, e glória a Deus para os pais que ora e luta para os filhos, porque as promessas bíblica, né? Quando o homem serviu o Senhor, a família também, né? Então, é muito importante, se alguém aqui tem filhos que está fora de Deus, vamos declarar junto com vocês que eles voltam, amém? Vou falar rápido agora, porque o único momento para falar, se eu não falo agora, não vai falar nenhuma. Eu trouxe só um pouco de livros lá, os nossos livros de Souza, esse ministério aqui, né? Que cura, salvação e libertação, que tem nossas ferramentas que a gente usa. Eu não trouxe nesses aqui, mas a pastora tem lá na biblioteca dela, Descobrindo o Seu Destino Profético. Quando eu ministrar lugares fora, sempre para ajudar as pessoas ouvindo a voz de Deus e também ativando a voz profética para eles, porque a cada um de nós conseguimos profetizar, não somente o profeta, mas a cada um, porque em Atos 2, quando o Espírito Santo cai em todas as pessoas, a Bíblia fala que cada um pode profetizar, né? O Pedro, ele fala sobre essa profecia de Joel, que ele fala, né, o Espírito de Deus vai em todo a carne e todo mundo vai profetizar. Então, esse livro para ativar você, e esse livro aqui, que eu vou falar um pouco hoje, no nosso tempo, porque sobre cura, é Seu Lugar à Mesa de Deus Pai. E cada um de nós tem uma jornada e história, com certeza você tem tempo hoje para ouvir sua história, tem dores, tem frustrações, tem uma maneira que você sente que você é uma órfã, né? Não sente que você tem realmente acesso do Pai, ou não sente que você merece, os outros estão melhor do que você. E esse foi meu próprio jornada nisso, que Deus revelou muitas coisas através
dar revelações para mim e tudo, que esse livro aqui está levando muito cura para as pessoas no Brasil, seu lugar à mesa de Deus Pai, porque a cada um de nós, por conta de Jesus, merece um lugar na mesa de Deus Pai. E tem um homem que chama Reinhard Bonnke. Alguém conhece Reinhard Bonnke? Uma grande avivalista na África. O ministério dele está responsável por 94 ou mais, hoje, milhões de pessoas que aceitou Jesus, né? E ele tem uma frase que eu lembrou, ele fala: em todas as religiões do mundo, as deuses pedir para os servos fazer uma mesa para os deuses sentar lá e comer. Mas é o único Deus, o Deus de Israel, nosso Deus, o único Deus que Ele preparou uma mesa para nós e convidar a gente para sentar e comer. E eu coloco essa frase no livro porque é muito impactante e a gente tem algumas cópias aqui, amém? Mas vamos lá, gente, quero falar sobre o dor de liderança. Eu não sei para vocês, mas era uma grande surpresa para mim, mesmo que eu nasci na igreja e tudo lá, para experimentar dor dentro do pastoreio. Por quê? Porque eu estava muito feliz para começando uma obra para Deus, estava muito feliz que Deus falou direto comigo, na forma que Ele me convidou para começar nossa igreja, nosso ministério. E a maior surpresa para mim era disso, era a dor das pessoas tá indo embora sem fala, né? Não tem o próprio coragem para falar por quê, só saindo assim. E eu lembrei o primeiro casal que saiu da nossa igreja, era durante a pandemia. A gente teve uma igreja pequena, né, 30 pessoas no momento. E esse casal, ele saiu do grupo The What's. Meu Deus, eu lembrei até hoje. Eles, de nada, tipo, as dois, tipo, saiu. E aí manda mensagem: tudo bem, alguma coisa aconteceu? Não, pastor, a gente tá indo embora, vamos para, né, Deus, direção de Deus, como consegue, né, lutar contra a direção de Deus, né? As pessoas sempre colocou Deus como o trunfo, né? Deus fala, então Deus fez, mas muitas vezes não é dor ou algum motivo, né? E eu lembrei que eu estava na casa do meu sogro, que hoje está celebrando 35 anos de ministério, a igreja em Lages, que eles pastoreiam. Eu estava na casa deles com meu cunhados, todo mundo, que todos os pastores estavam lá chorando, estava muito dor para mim, uma rejeição, uma coisa muito forte. E eles falaram: querido, vai dar certo, vai ter muito mais oportunidades para as vitórias e as dores também. Mas eu não entendi como as pessoas conseguem abandonar a gente, já investir neles, acreditou neles, tomar café com eles, né? Era únicas, ou quase únicas pessoas dentro da nossa igreja na época que até fala inglês. Então, no período, eu não falo nada em português, só tipo, bom dia, assim. E então, as pessoas que eu conecto mais por conta da língua e tudo, e ele só sumiu assim, foi embora. E eu: Deus, que isso, né? Qual é o propósito nessa? Que realmente eu vou gastar minha vida para as pessoas só para receber essa dor? Eu lembrei que, algumas vezes, né, a gente tem essa surpresa da fogo amigo, assim, né? Quando você está fraco, você está precisando do seu amigo para ajudar, e eles machucar você. Tem uma frase, eu acho que é o C.S. Lewis, ele fala que a cristã é a única pessoa, né, a única tipo de pessoa que, quando uma pessoa está machucada, a gente matar eles, né, matar as pessoas que estão machucadas. Do resto do mundo, você chegando no hospital, tem uma dor aqui, eles não matavam você, eles não machucavam você mais. Algumas vezes dentro da igreja você fala: eu tenho um problema, pode me ajudar com alguma coisa? As pessoas usar seus dores para contra você, né? Contra de você. Esse é muito forte. Na verdade, esse não é o plano de Deus para nós. Sabe que o plano de Deus para nós é para a gente receber cura, para a gente andar, né? A Bíblia fala que nós foi enviado com um ministério de reconciliação. Ou seja, nós temos esse ministério de cura. A gente precisa trouxe cura para as pessoas. Mas é muito difícil quando nós estamos machucados também. Quando a gente tem essa dor. Como eu posso curar as pessoas, mesmo que quando eles têm uma faca na mão, que ele está a pessoa que está fazendo a dor para mim? Sabe uma coisa muito linda? Acho que foi ano passado, 1 ano e meio atrás, esse mesmo casal, de nada, eles mandou uma mensagem para mim, do WhatsApp, pedindo perdão. Eles estavam em outra igreja, não sei de onde, e eles falaram: a gente está aprendendo, né, que o que a gente fez com você não era maturidade, era muito ruim. E nós queremos honrar você, obrigado por sua liderança. E era uma coisa que curou meu coração, porque
porque era uma dor lá que eu negou, né? Era uma dor lá que eu não tem como resolver, então eu negou, puxou para lá e continuando fazendo a caminho. E quando eu recebi essa mensagem, eu chorei de novo, agradecendo a Deus. Obrigado, Senhor, porque a gente recebe muitas reclamações, muita crítica e poucas afirmações. O pastor, ele é uma das pessoas mais desencorajadas do mundo inteiro. Não sei para vocês, mas o pastor, ele faz tudo para feedback e ninguém fala nada. Então a gente precisa ensinar as pessoas para dar feedback para nós, né? A gente precisa até pedir para as pessoas dar amor para nós, porque a gente está sempre dando amor para eles e a gente não está recebendo. Mas a gente tem um lugar, na verdade, em Deus, que Ele entendia nossas dores, Ele entendia a sofrimento, Ele entendia a dor da liderança e Ele não deixa a gente para trás. Na verdade, Ele está junto com a gente lá no meio. Eu quero ler para vocês algo aqui, para começar, para encorajar vocês, porque algumas vezes nós achamos que nós somos o únicas. Amiga, pode pegar essa água para mim, por favor? Eu não sei se eu desceu lá, que o microfone vai... tem aqui, glória a Deus. Obrigado. Algumas vezes a gente achar que nós somos os únicas que está vivendo com dores, problemas e frustrações. Eu não sei que vocês estão igual de mim, mas eu gosto quando eu leio as outras pessoas sofrendo, porque eu senti melhor sobre a minha dor, né? Então vamos lá aqui, eu quero ler para vocês em 2 Timóteo, a gente vai ler versículos 2 Timóteo 4, versículo 9 até 18, porque tudo aqui é bom. E na verdade eu posso pedir para alguém, amigo, pode vir aqui para ler assim para nós? Porque por ser seu português é muito melhor que o meu e nem meu entendeu o que está falando, então imagina vocês. 4, 9 até 18. Perfeito. Procure vir logo ao meu encontro, pois Demas, amando este mundo, abandonou-me e foi para Tessalônica. Crescente foi para Galácia e Tito para Dalmácia. Só Lucas está comigo. Traga Marcos com você, porque ele me é útil para o ministério. Enviei Tíquico a Éfeso. Quando você vier, traga a capa que deixei na casa de Carpo, em Troade, e meus livros, especialmente os pergaminhos. Alexandre, o ferreiro, causou-me muitos males. O Senhor lhe dará a retribuição pelo que fez. Previna-se contra ele, porque se opôs fortemente às nossas palavras. Na minha primeira defesa, ninguém apareceu para me apoiar, todos me abandonaram. Que isso não lhe seja cobrado, mas o Senhor permaneceu ao meu lado e me deu forças, para que por mim a mensagem fosse plenamente proclamada, e todos os gentios a ouvissem, e eu fui libertado da boca do leão. O Senhor me livrará de toda obra maligna, e me levará a salvo para o seu reino celestial. A Ele seja a glória para todos sempre. Amém. Amém, obrigado. Quando a gente lê coisas assim, a gente sente, nossa, que loucura, né? O apóstolo Paulo era abandonado. O homem que escreveu as cartas, o homem que fez milagres, o homem, né? Os mesmos discípulos que a sombra deles curava as pessoas, foi abandonado em relacionamentos. Sabe uma coisa que o inimigo usa muito contra as pessoas? As dores de relacionamentos, as dores emocionais. Por quê? Porque algumas vezes a gente está muito focado no mundo espiritual, conectado com Deus, esse relacionamento aqui, mas esses relacionamentos entre nós e nossos irmãos é lugar difícil. Os relacionamentos, na verdade, é muito difícil, por quê? Porque você não consegue controlar alguém. E, na verdade, só um dia bom que você possa controlar você mesmo, né? Algumas vezes nossas emoções, eles guiam nossas vidas, eles fazem as coisas para nós que a gente tem uma reação e não responder da forma que nós queremos. E o inimigo, ele usa isso contra de nós.
É muito lindo para ver o que o apóstolo Paulo falou aqui. Ele falou, eles me abandonou, mas não deixe isso contra eles, Senhor. A forma que ele liderou com isso não era, Senhor, deixe para eles o que eles merecem. Não, na verdade, eles falam, não. Da mesma forma que Jesus perdoou as pessoas que matou ele, o apóstolo Paulo estava nessa posição. Não, Senhor, não dar para eles o que eles merecem. Eu já perdoar eles. Mas perdão não significa que as coisas não dói, né? Só porque você perdoar alguém não significa que você não tem essa dor. Pensa comigo sobre alguém, né, da sua igreja, a sua ministério, que você já orei para eles, você ouvi eles chorando sobre casamento, você até fez um jejum para eles, né, uma campanha na igreja para fazer, e aí um dia sumiu. Um dia, pastor, outra igreja do outro lado da cidade, essa é uma placa maior, mais bonito. Tem daquela pastor, daquela conferência profética. E eu tenho uma história engraçada para vocês em real time, né? Em real. Essa semana eu recebi uma ligação de uma pastor que eu tive um relacionamento com ele antigamente, um pouquinho, não conhecia muito bem. E por quê? O que acontece? Ele esteve em uma igreja em Florianópolis e a igreja faliu. Eles fechou a igreja 7, 8 anos atrás. Todo mundo foi embora e eu e minha esposa nem conhece ninguém lá. Começou a nossa igreja e algumas pessoas deles começaram a frequentar a nossa igreja. Depois de um ano e meio depois eles fechou, né? E eles foi para a nossa igreja, começou tudo lá. E até o pai desse homem foi para a nossa igreja, que ele era o pastor principal e tudo. E só que era o homem que não conseguia ser liderado, né? Era uma pastor antes, então ele quer chegar na igreja, pastor, está errado lá, isso está errado. Sabe quando as pessoas fazem isso antes do culto? É um mau entendimento, não é para ajudar. Semana passada a música estava terrível, sempre crítico assim. E chegou num ponto que a gente não consegue ir não mais, e o cara foi embora. E a gente teve um pequeno grupo na casa dele também, tem pessoas lá junto, enfim. E aí no final de tudo ele foi embora, o filho estava em São Paulo, voltou e começou a igreja de novo. E esse ano passado eles começaram a igreja de novo, mesmo nome, mesmo tudo. E algumas pessoas que saíram da igreja deles 4 anos atrás, que a gente estava discipulando, fazendo tudo, voltou com eles lá, né? E aí essa semana eu recebi uma ligação desse cara, que não fala com ele. O pai realmente não fala, mas o filho não tem nada contra dele, mas não tem relacionamento. Me ligou ou mandou mensagem na WhatsApp falando que eles estão alugar 200 metros da nossa igreja, do lado da nossa igreja. Só quero falar por conta de respeito e tudo. Querido, ele foi muito bom na forma que ele falou. E até a gente marcou uma café no quarto para a gente conversar mais e tudo, porque não tem nada contra dele, o pai e toda essa outra situação. Mas o que está falando? A única coisa que eu imaginar na minha vida era tudo resolvido e está voltando mais perto de mim toda essa situação. Né? Pastores, a gente liderar com gente quebrada, gente machucada, gente que não sabe o que ele está fazendo, e o inimigo, ele gosta disso. E algumas vezes a gente, por conta disso, a gente defender nossos próprios corações de relacionamentos, porque a gente está andando muito com dor, e como a gente vai aproximar-se com as pessoas, porque o último já foi embora, ou vários últimos já foram embora, eu não quero aproximar. Mas na verdade o Senhor, Ele convidou a gente para liderar com amor, não com a medo e pelo menos com a dor. Sabe, o Davi, quando eu e minha esposa, a gente ministrar em relação da cura interior, a gente sempre fala que existe uma versículo lá em Salmo 139, quando Davi fala que sonda-me, né? Olha para o meu coração e vê se eu estou no lugar errado e me leva de volta para ti. Eu tenho uma versão em inglês que fala, né, olha para o meu coração e vê se eu estou em cima de qualquer caminho, né, do dor que está guiando a minha vida. E se sim, me curasse e trouxe de volta para seu caminho, o caminho que me leva mais perto de você. Sabe algo, gente, muitas vezes as decisões que a gente está tomando, como líderes, como os pastores, não é por conta de Deus, mas porque a conta de dor. A forma que a gente está liderando com as pessoas, a forma que a gente está colocando as pessoas em liderança, a maneira que a gente está pregando, ensinando as pessoas, e não é por conta do amor, por conta de Deus, algumas vezes é por conta da dor.
Porque eu sei se eu falo alguma coisa, posso gerar uma reatribuição, né? Uma reação das pessoas contra de mim. Eu não quero sentir mais dor. Eu quero ficar em paz, eu quero ficar leve. Eu quero só manter o que eu tenho e tentando fazer o melhor sem sentir mais dor, porque eu não aguento mais. Tem muitos líderes hoje, gente, que não aguentam mais dor, que não aguentam mais frustrações, situações. Para ser uma líder, você precisa pensar sobre o futuro. Você é a única que está pensando sobre o ano que vem, 5 anos, 10 anos, o resto do mundo quer ficar aqui hoje. Eles querem conforto de hoje, eles querem uma palavra para hoje. O pastor está enviando as pessoas de fora, ou para longe, para um grande propósito, né? Recordando recursos para construir uma coisa. Mas por que construir, pastor? Não tem. Você quer uma grande galpão? Não tem pessoas suficientes. Mas vai ter, né? As pessoas sempre querem as coisas agora, eles não têm isso. E essa trouxe uma dor para nós. O inimigo, na verdade, ele usa muito disso para criar divisão dentro da igreja. E algumas vezes que vira para nós as mentiras, os motivos por que as pessoas saem ou porque ele está fazendo. Alguém já teve uma noite difícil para dormir porque você está pensando sobre uma situação ou alguém? Só eu, que bom. Já dormi liberando perdão para alguém? Já acordou na madrugada, tipo, né, falando, orando em línguas, né? Gente, a gente tem esses desafios quando, né, a gente tem pensamentos ou mentiras que vêm na nossa cabeça. Olha, fulana está pensando isso por conta disso, fulana está fazendo aquilo porque isso, fulana está... E muitas vezes, olha, a gente pensa as coisas que não é real, sabe por quê? Porque o inimigo, ele sabe seus gatilhos, ele sabe seus medos, ele sabe como fazer a maneira para tirar você do lugar de paz, que cada um de nós está melhor quando nós estamos em paz, quando a gente está bem. Ele gosta de tirar a gente desse lugar e trouxe a gente para esse lugar que nós estamos fugindo. A gente está... existe, por exemplo, quando você tem experiências com traumas e tudo, você tem flight or fight, né? A luta ou voar, né? E o outro é gelar, né? E freeze. Então, o inimigo, ele gosta de colocar a gente nessas situações, ele gosta de fazer as coisas na nossa mente, sabe por quê? Porque quando você está lutando com todo mundo, ou tem muito medo, ou você está gelado, não consegue tomar as decisões, você não é seu melhor, você é seu pior, porque seus motivos estão baseados em medo, seus motivos é tudo lá. Quando você não consegue dormir bem, você está ruim no próximo dia. Eu estou lançando um novo livro há algumas semanas chamada Vencendo a Guerra Espiritual. Eu coloco todas as experiências da guerra natural junto com a guerra espiritual, e eu vejo as coisas que estão iguais, assim como o nosso inimigo faz. E eu vou lançar esse livro mês que vem sobre como a gente consegue vencer a guerra espiritual, os ataques comuns. E um capítulo que eu coloco lá está chamado Dominando a Noite. Porque nós dominar a noite, o inimigo não domina a noite. É nós temos Deus, nós temos os anjos, o Senhor é nosso refúgio, o lugar que a gente esconde. E dentro de lá nós estamos seguros. Só que quando você está lá na cama, você começando a pensar sobre essas coisas, poxa, o aluguel, precisa pagar. Gente, se eu falar o valor do meu aluguel para vocês vão chorar, porque eu choro também, todo dia. Mas é desafio, né? Cada mês, tem muitas coisas que a gente, Senhor, cadê você? A gente se sentia abandonado, não somente algumas vezes de pessoas, mas também de Deus. Cadê você, Deus? Alguns pastores aqui de vocês precisam ajudar a igreja com aluguel, ajudar a igreja com alguma coisa, vender uma coisa seu para ajudar? Sim, a gente faz, ninguém sabe, mas a gente faz. Cadê o Senhor? Um dia, ano passado, eu estava precisando pagar uma coisa na nossa igreja lá, eu estava reclamando demais. Senhor, que isso? Primeira vez que isso aconteceu na história da nossa igreja. Senhor, que isso? A gente avançou, tem um novo prédio, tudo lá, e ainda eu preciso sustentar a igreja um pouquinho, que isso? E no mesmo dia eu fiz um podcast com um amigo meu, um pastor de uma igreja no interior, que tem 30 anos na igreja lá, começando a falar e tudo, ele falou, começa de nossa igreja, a gente não tem condições, não tem nada, a gente vendeu nosso terreno, nosso apartamento, nosso carro, para
para pagar o aluguel da igreja. Eu começando a chorar, tá bom. Eu estava reclamando sobre uma coisa pequena, quando o homem já gastou a vida inteira, né, para Cristo, eu só paguei um pouco do aluguel, né? Gente, tem pessoas hoje que está sofrendo muito mais, que está reclamando menos de nós. Por quê? Porque eles chegam um momento que eles confiam em Deus mais. Chega um momento quando a gente nada consegue mudar essa ideia que o Senhor é o Senhor. Nada me vai faltará, Ele vai me guiar, Ele vai fazer nossas vidas. E algumas vezes o que o inimigo tentando fazer em nossas vidas com medo e tudo, o Senhor está deixando Ele para fazer, para quebrar algo dentro de nós que precisa quebrado para nós confiar em Senhor. Eu posso falar uma coisa? Depois desse que aconteceu ano passado, que eu preciso sustentar a igreja um pouquinho lá, depois disso, gente, eu não tenho mais medo nenhuma com finanças. Tem outras coisas que a gente faltou, Deus vai fazer algo, alguma coisa vai acontecer. E cada vez assim aconteceu. Por quê? Porque quando Deus fez uma verdade dentro de nós, algo, a gente vencer isso, nós conseguimos avançar. E o inimigo, ele quer usar as dores, ele quer usar a divisão, ele quer falar, o problema é de você, a sua pregação está errada. Você fala muito a verdade nessa pregação, meu Deus, precisa diminuir, precisa ser como essas igrejas que estão bombando no Brasil, o coaching, falando as coisas mais leves, para as pessoas aplicar na vida deles. Para falar a verdade, é muito pesado arrependimento. Vamos usando outros nomenclaturas, porque a geração hoje precisa... Não, gente, o inimigo, ele mente, ele só consegue fazer isso. Ele faz as coisas contra de nós, porque ele sabe o poder que você tem. Ele sabe o poder da verdade que você carrega. Ele sabe seu chamado, ele acredita mais do que você. Por exemplo, não sei para vocês, minha memória algumas vezes não é tão bom, né? Cada vez mais que mais velho, né? Eu estou 39 e algumas vezes eu senti 80, que uma pessoa fala nome e 3 segundos depois cadê seu nome? Desculpa, né? Alguém, pastor, tem essa estratégia para falar com as pessoas, né? Qual é o seu nome? Eles falam e depois você fala, não lembrei o nome dela. Então, pensa uma forma para ela gerar nome de novo, né? Eu faço isso com meus livros, com as pessoas, a dedicadoria, eu falo, qual é o seu nome? Fluana. Não ouvi, não sabe como falar esse nome. Tá, como escrever isso? Né? E eles falam, tá bom, Karina, tá bom, K-A-I, né? Porque minha memória tá falida. Mas o que aconteceu? O inimigo, ele lembrei seus promessas que Deus falou sobre você. As noites que você estava chorando, falando, Senhor, qualquer coisa, vou servir a Senhor, me leva a qualquer lugar, eu vou fazer qualquer... E aí o que aconteceu? Você esquece, mas o inimigo ele não esquece. E aí você fala, poxa Senhor, por que você me colocou nesse lugar, com esse povo, com tudo? O inimigo fala, é verdade, né? Na verdade pode ser que estava errado que você achou que o Senhor chamou você. Eu postou uma frase na minha stories do Instagram essa manhã, que o homem fala, não esquece na escuridão no que Deus falou na luz. Não esquece na escuridão de dor o que Deus fala com a gente na luz. Lembra quando era tudo claro para você? Vai para a sua cidade, começar daquela igreja, daquele pequeno grupo, enviar as pessoas para começar uma outra igreja em outra cidade. Era muito claro. Só que nos momentos de dores, nos momentos de aflições, nos momentos que as pessoas estão abandonando a gente ia esquecer realmente que o Senhor fala com a gente. E o inimigo, ele quer usar isso para dividir suas forças, dividir seu coração, porque a Bíblia fala, né, uma reino dividida não consegue ficar. Então, o momento quando o seu coração está atrás e seu espírito está tentando andar, avançar, não vai dar certo. Por quê? Alguém já tentando liderou sem seu coração? Ou só eu? Eu fiz isso com o nosso time de louvor uma vez, foi a pior coisa que eu fiz. Falei, eu vou agora, vamos encerrar esse atraso, vamos encerrar, hoje vai acabar tudo. Eu fiz aquela reunião, né, com a cabeça fervendo, assim. Alguém já fez aquela reunião com o liderança lá que deu muito mais errado do que certo? Eu fiz daquela lá, porque o que eu tentei fazer, eu estava com muito dor, senti que as pessoas não estavam ajudando com a obra e tudo, o novo prédio, e aí chama todo mundo, tá bom, porque o louvor não está chegando. O resto do mundo estava lá fazendo, os pequenos grupos, líderes da mídia, tudo lá, mas o louvor ficando sempre atrás. Na verdade, eles precisam estar na frente, como o povo desse aí eu. Chamei todo mundo lá, vomitou em cima de todo mundo. Meu Deus, gente, todo mundo olha para mim. Cara, cadê nosso pastor que a gente ama?
Então, será que tudo que você fez até agora só foi um drama para nós? Foi real? Porque esse é realmente quem você é? Algumas vezes, gente, por conta da nossa dor, a gente conseguir destruir anos, décadas das coisas, se a gente não consertar o que está dentro de nós. Só porque a gente tem dor, não significa que a gente conseguir machucar as outras pessoas. Na verdade, nós somos os líderes, nós somos os representantes de Deus. Quando eles olhar para você, eles olhar para Deus Pai. Mesmo que você não quer. Sei para vocês, né? Eu tenho pessoas mais velhas na minha igreja que têm problemas da paternidade, olhando para mim como pai deles, com brava e tudo, e eu não fiz disso, mas porque eu sou pastor, porque eu sou nesse lugar de liderança, esse lugar de paternidade, as pessoas, ele está esperando isso de nós. E algumas vezes o inimigo, ele faz para nós, faz a mesma coisa com os pais das pessoas. Teve uma mulher 2 semanas atrás, depois do culto, chegou a falar comigo, eu e minha esposa, que começando a falar que ela era parte da nossa igreja, ela saiu, não sei porquê, começando a voltar, só que ela não consegue conectar. Por quê? Teve dor do outro pastor, outra pastora, que teve um problema de inveja e tudo com ela, enfim, e ela transferia essa dor sobre nós. E eu e minha esposa nem sabia. A gente todos os dias, amando as pessoas, fazendo tudo, só que dentro dela, ela estava longe. Ela pedir perdão, chorar, tudo lá. Então imagina, se algumas vezes as pessoas estão liderando com situações e quando você faz algo, por conta do seu próprio dor, eles falam, eu já sabia que isso vai acontecer. Já sabia que todos os pastores estão assim. Todos os líderes estão assim. Gente, hoje nós temos uma grande responsabilidade, não por conta de nossos próprios erros, mas os erros dos outros pastores, né? Que nós precisamos consertar as coisas que a gente nem fez. E entra humildade, né? Entra a maneira que, na verdade, eu sou ovelha também. Alguém aqui não é ovelha de Jesus? Alguém aqui não é o discípulo de Jesus? Alguém aqui está em cima disso? Não, todos nós somos ovelhas. A gente acordou aqui nessa cidade, colocou nossas roupas, todo mundo aqui da mesma forma, comer a mesma comida, a gente tem as mesmas dificuldades na economia, mesmas dificuldades, o mesmo Deus. E algumas vezes nós estamos aqui posicionados em cima dos outros, mas algumas vezes a gente precisa ir mais baixo. Sabe por quê? Porque a gente está ovelha também. E a gente precisa entender que eu não sou o Salvador, Ele é meu Salvador. Eu sou discípulo dEle também, eu vou ser liderado através dEle também. Gente, existe uma batalha mental por conta dessas dores, que trouxe as mentiras. Eu não sou bem com isso. Alguém, vamos fazer bem sincero aqui, eu vou falar que eu sou o primeiro. Alguém pensou para desistir do ministério na sua vida? Todo mundo pensou isso. Sabe por quê? Porque é difícil. Gente, eu posso falar uma coisa verdadeira com vocês? Eu fui no exército americano, fui um atirador, sniper americano. Eu servi no Iraque, na guerra e tudo. Já fiz muitas coisas de desafio na minha vida. Eu faço jiu-jitsu hoje. Eu fiz wrestling, já fiz tudo. Você está casado, que isso é difícil também, né, gente? Eu moro em outro país e tudo, mas sabe uma coisa? Obrigado. Sabe uma coisa? A coisa mais difícil que eu já vi na minha vida é ser uma igreja, o pastor da igreja local. A coisa mais difícil. Sabe por quê? Porque é parece dirigindo aqui no interior, né? A rua está assim, minha está assim, né? Sem luz, né? Dirigindo, esperando que Senhor, eu não vejo. Tem uma curva que nem sabe. E é difícil, é muito, muito dolorido. E na verdade, se o Senhor chamou a gente para fazer isso, não é porque a gente tem capacidade ou capaz para fazer, é porque Ele tem capacidade. E o apóstolo Paulo, ele fala uma coisa interessante, ele fala, em minhas fraquezas eu sou forte. Então, na forma que eu identificar que eu não posso fazer, é impossível. Gente, isso é impossível para eu pregar para vocês em português. Vocês acham que é louco que gringo está falando português? É mais louco que gringo falando em português, porque eu só deixo para o Espírito fala comigo e faz. Minhas notas estão em inglês, está falando em português, nem consegue ler a Bíblia correto. E as pessoas entendiam milagre todos os dias. Minha fraqueza de tudo que o Senhor faz a obra. E o inimigo, ele quer deixar a gente, através da nossa dor,
tentando fortalecer, tentando ser mais forte, tentando, não, eu posso fazer com meus próprios braços, com minhas próprias coisas. E a Bíblia fala, né? Antes de um homem queda é o orgulho, né? O orgulho vem antes do homem cair. E essa é uma coisa, nós todos precisamos ser com pele duro, mas um coração mole. É a coisa mais difícil da liderança. Estava falando com um pastor em junho, lá em Juniquerópolis, São Paulo. Ele tem uma grande ministério lá, que ele faz as eventos com muitos pastores e filhos de pastores e tudo. Estava conversando lá, falando sobre alguns desafios que tem no ministério e tudo. E ele falou, você é um jovem ainda, seu pele vai ser mais duro aqui logo. Eu falo, não, mas isso não ajuda, eu quero, deu uma resposta, eu quero o segredo, né? Deu para mim, vamos cortar caminho um pouquinho, né? Vamos, né, pastor, a gente gosta, a gente vai na conferência de pastores, está olhando na internet, está descobrindo qual é o segredo, o que você está fazendo lá, porque nós queremos cortar caminho para chegando no resultado. Mas será que o resultado para cada um de nós não é números, nem um prédio, mas é fidelidade? Ninguém sabe realmente a dor que você está passando, seu ministério está liderando, mas o Senhor, Ele sabe. E o sucesso no ministério, o sucesso para o reino de Deus é fidelidade. Quando a gente faz as coisas fiel, quando a gente tem várias razões para não fazer. Existem muitas pessoas, até alguns de vocês aqui hoje, que falam, nossa, é mais fácil para eu só larga, entregar para o outro, fecha as portas, tudo lá. Só que obediência é sempre uma custa, né? Quando a gente obedecer a Deus, não é fácil, mas sempre, no fim, você vai receber a recompensa. Não deixe para o inimigo mentir para você. Aqui a batalha está aqui. Eu não estou chamado no mais. Ninguém quer me seguir no mais. Eu postar as coisas na Instagram. Gente, eu tenho um hábito. Eu me forçar para postar todos os dias na Instagram. Todos os dias. Últimos 2 anos. Todos os dias eu postei. Eu acho que eu faltei 3 ou 4. Mais que 700 dias. Por quê? Porque eu quero ser famoso? Não. Porque eu creio em consistência. Eu estou fazendo uma coisa para me forçar para falar em português. Por quê? Porque eu tenho um pouco medo de falar em público. Eu tenho um pouco medo de falar uma palavra errada em português, né? Alguém prega e ainda tem um pouco medo, ansiedade, tem um pouco de, será que eu estudou o suficiente? Será que eu... Gente, estamos seres humanos, a gente precisa lembrar que Deus chamou a gente, Ele falou conosco, você tem um chamado. Esse chamado não mudou. Deus não mudou a ideia só porque as coisas são difíceis. Na verdade, a igreja cresce mais quando as coisas são difíceis. Os discípulos, eles estavam felizes quando eles experimentou perseguição. E hoje a gente tentando fugir das coisas difíceis. Sabe por quê? Porque o ser humano, ele gosta de conforto, né? Alguém acordou essa manhã e tomar um banho frio? Só os caras loucos na internet, né? Os caras que colocou gelado lá e tudo, só para gravar o vídeo, eu acho, para ganhar os seguidores. Mas, por quê? Porque a gente é as pessoas que gostam do conforto. Quando eu não sentir conforto, eu não quero fazer. E nós precisamos, não forçar a gente para fazer as coisas difíceis, mas, aprender o valor de fazendo essas coisas, o valor da mantendo o nosso chamado quando ninguém chegar. Ontem eu falei com o culto, ontem à noite no final, sobre uma situação que aconteceu anos atrás. Eu ouvi o podcast, o homem falando sobre isso. E esse homem hoje, ele tem 30 igrejas lá nos Estados Unidos, é um dos homens bem famosos lá. O ministério dele é incrível, está transformando a vida de milhares de pessoas. Ele compartilhou a conversão do pai dele, como o pai dele aceitou Jesus. Como aconteceu isso? O pai dele estava em Havaí, e ele foi para uma igreja, e na verdade ele nem sabe porque ele chegou lá. Veio uma propaganda, uma culto, e para um motivo ele foi nessa igreja. E a igreja estava com pastor e pastora, que fez toda a propaganda, tudo lá, e a única pessoa que chegou no culto foi esse homem. Único. Imagina, a igreja vazia, só o homem. Chegou, ele sentou lá atrás, no último banco lá, e até colocou os pés em cima da cadeira na frente dele, com havaianos, né? Havaianos de Havaí, assim, né? A forma que eles têm lá. E o pastor e pastora fez louvor, fez oferta, né? Ninguém chegou para dar nada, fez a transição,
mandei os avisos, né? Faz tudo e pregou o evangelho e, no fim, pedi se tem alguém aqui, só tem um cara, né? Que quer aceita Jesus e esse homem aceita Jesus. Eu não sei para vocês, mas eu fui muito mais desencorajado com menos coisas do que isso. Eu lembrei que durante a pandemia, a gente fez um pequeno grupo com bastante pessoas chegou, foi 35 pessoas que chegou. Com licença. E aí, depois do pequeno grupo, a gente começava falando, vamos multiplicar, nossa, é que tá bombando tudo lá. E a próxima semana, só chegou uma pessoa. E ela era 10 minutos atrasada. Eu achou que era o momento, né? Derrubou tudo, fechou tudo, essa é a hora. Né? Eu não sei o que está acontecendo, eu falei alguma coisa errada, não sei, tem um problema comigo. O deodorante está errado, um cheiro, não sei, né? Começando a pensar os motivos que as pessoas não voltou. E aí eu pergunto para Deus depois, porque foi uma bênção, foi ela, e na verdade o filho dela, que foi, e foi uma bênção, mas depois eu falo, Senhor, que isso, já fechou a igreja? Não, o que está acontecendo aqui? Ele fala, o inimigo está tentando matar você com desencorajamento. Foi claro, ele falou isso. Nossa. Eu não sei porque eu pensei nessa forma, mas eu pensei, se ele está tentando me matar com isso, será que ele está fazendo a mesma estratégia na minha cidade? Eu começando a olhar para os outros pastores na cidade, os Instagram de tudo galera, do YouTube e tudo, né? E cada um teve uma queda na mesma semana com as visualizações. As pessoas não estavam interagindo com mídia social e tudo lá. Eu falo, nossa, se eu estar desencorajado, sentindo para desistir, imagina se ele sentir a mesma coisa. Eu começando uma reunião dos pastores através disso. E até hoje a gente fez um evento mês passado, reunindo mais que 200 pessoas na igreja, né? E 12 pastores, para fazer um evento chamado Semana de Avivamento, para unificar as igrejas na cidade. Então, o que acontece? O que o inimigo está tentando fazer contra de você, desencorajar você, mata você, se a gente pensa a verdade e luta nessas verdades, o Senhor consegue usar isso para fortalecer, não somente sua vida, mas pessoas ao seu redor também. A guerra realmente está aqui na nossa mente. A guerra está contra quem você é. Sabe por quê? Porque você está na frente de uma multidão. Quantas pessoas tem em sua igreja, não importa. Aponta o que está importante, que Deus chamou você para liderar as pessoas. E Ele vai fazer o que Ele chamou para você para fazer. Amém? A gente falou isso por conta do tempo, não vai falar muito, mas algumas vezes a gente sente que nós somos os únicos que está sangrando, né? Sangrando? A gente fala, não sei que vocês têm uma esposa assim, mas quando eu reclamar para minha esposa, ela fala, cala a boca não, mas ela fala, né? Você não é a única que está sofrendo, querido, né? Tipo, cala seus pensamentos lá, né? Por quê? Algumas vezes a gente acha que, nossa, eu sou o único, sofrendo aqui, estou único. Mas o Paulo, Jesus foi abandonado de todos, né? A cada vez que a gente experimenta uma dor dentro dos nossos lideranças, precisa lembrar a verdade que são parte do chamado. Na verdade, uma garantia que se você não sabe até hoje, agora está profetizando sobre você. Você vai passar em situações que trouxe dor. Essa semana teve 2 situações exatamente opostas que experimentou com o mesmo sentimento de dor. O primeiro, a gente tem uma transição entre nosso líder de louvor e nosso líder de voluntários, que ele está mudando as áreas de liderança dentro da nossa igreja. Vai manter como os líderes, mas ele está mudando. Existe uma transição que está acontecendo. E aí eu estava compartilhando isso com nossos líderes, eu começando a chorar, porque nos últimos 4, 5 anos, esses homens eram fiel lá. Eles criam cultura, eles serviam, eles são pessoas que eu posso contar. E mesmo que eles não estão saindo da nossa igreja, eu estava pensando, poxa, eu vou olhar para canto, de onde normalmente ele está, ele não vai estar lá, porque ele vai liderar no outro canto. Eu começando a chorar, agradecendo a eles para isso, mas era uma dor até da transição, dessa mudança. Era uma dor bom, mas ainda uma dor, né? E na mesma semana, a quinta, descobri que é um outro líder da nossa igreja, que já venceu a câncer. Ela tem câncer de novo, que eles acham, né? Que parece que todas essas coisas estão em várias partes do corpo dela, incluindo dentro dos ossos. E eu fui na casa dela com a esposa,
com minha esposa e com o esposo dela, a gente orar lá, grava uma vídeo, colocou no grupo da igreja, né, levantando nossas orações em clamor, né, para Deus, para cura e tudo lá. E, gente, a mesma dor, uma dor da alegria, uma dor da transição, uma dor da, Senhor, que isso? Pessoa incrível, pessoa mais perto da eu, minha esposa, o líder. Algumas coisas, gente, que aconteceu em nossas vidas não tem uma resposta natural, mas a gente tem um Deus que Ele sofreu. Conhece o Timothy Keller, o teólogo? Ele tem uma frase muito linda que eu não consegui falar completamente certo na forma que ele falou, mas algumas vezes a gente acha porque Deus permitia dor no mundo, permitia as pessoas para sofrer, permitir a dor da liderança da igreja, pastor, etc. E a gente não tem uma resposta, porque Ele deixa isso para acontecer. Mas a gente tem uma resposta de alguma coisa. Nós conseguimos olhar para a cruz. E parece louco, porque Jesus, ele não fugia à dor. Na verdade, ele tem tão valor para nossos próprios dores, que até Ele fez algo lá, sentindo toda a dor disso aqui, e mostrou para nós que Ele consegue vencer isso também. Então, nós não temos uma Deus que fugia à dor. Ele tem tão séria essa dor, que até Ele assumir e receber a dor também. E se Ele venceu, a gente conseguir também. Vamos lá muito rápido, praticamente, o que a gente faz quando a gente tem dor. Primeiro, a gente liderar de cura, não dor. A dor normalmente Ele trouxe para nós se sentir fechado e magoado. Fechado e magoado. Está fechado, não quero, eu estou me protegendo. Eu não quero as pessoas me machucar mais, então eu vou fechar. Mas o cura, o que aconteceu? Quando você está curada, você está livre e você está aberto para quê? Para estender a cura para as outras pessoas. Então nós precisamos liderar através de cura, não através de dor. Nós, na verdade, precisamos ser curada para nós conseguirmos curar os outros. Algumas vezes, não sei se você teve essa experiência, quando você estava pregando sobre uma coisa e você, no meio da pregação, fala, nossa, eu não estou vivendo isso completamente da forma que eu preciso viver. Está errado aqui. A mesma coisa com cura. Se a gente não é curada, como eu posso acreditar que Deus vai curar outra pessoa? A gente precisa ser curado primeiro para a gente conseguir liberar cura para as outras pessoas. Porque eu não posso dar para você que eu não tenho. Eu posso tentar. Se você quer, eu vou dar para você uma Pix de R$1 milhão lá. Vamos tentar fazer agora, se tem graça de Deus, que um milagre que eles pegam esse dinheiro de conta errado, né? Manda para você. Na verdade, vamos tentar na final aqui, gente, ou vocês tentar para mim, isso aí. Mas se eu não tenho, como eu posso dar para você? Impossível. Muitas vezes nós, como líderes, a gente fala sobre cura, que Deus existe e tudo lá, só que a gente não está curado. Então a gente não consegue dar para os outros o que a gente não receber. Muitas vezes nós estamos acostumados em ministrando cura, ministrando aos outros, mas a gente não para nós receber. Algumas semanas atrás, foi para uma conferência de pastores, do casamentos de pastores. Alguém já foi a uma conferência para casamentos de pastores? Ninguém, não existe. Sabe por quê? Porque o pastor, não, está bem. Não, meu casamento está bem, cara. Não tem problema não. O problema são as outras. Ovelhas lá tem problema. Vamos fazer uma conferência para vocês. Mas eu não tenho problemas no meu casamento. Mas é muito louco isso, não é? Porque se o inimigo quer derrubar sua igreja, ele não vai fazer isso somente financeiro ou qualquer coisa. Na verdade, ele vai atacar seu casamento. Que se ele destruir seu casamento, ele vai destruir a esperança na sua cidade para um casamento saudável. O evangelho é sobre isso. Que nós estamos casados com nossa noiva. Lá a gente vai vestir a roupa de noiva, né? E a gente vai conectar com o nosso noivo lá. Então, se o inimigo derrubar seu casamento, já foi tudo, o ministério já derrubado tudo lá. Então nós precisamos receber cura nas áreas que normalmente cultura e tudo não está acostumado para entregar para nós. A gente precisa buscar isso. Sabe, quantos de vocês já indicou conselho para as pessoas sobre casamento, sobre empresas, sobre relacionamentos? Alguém já indicou conselho? Já fez conselho para alguém? Tá. E quantos de vocês está fazendo conselho na sua vida, no seu casamento? Glória a Deus, algumas. Mas, sabe, eu vejo uma estatística nos Estados Unidos que 6% dos pastores está recebendo conselho
para esse casamento e tudo lá. 6%. Então a gente indicar algo, mas a gente não faz. Por quê? Porque nós temos medo. Se alguém sabia que eu tenho um problema com o meu casamento, todo mundo vai embora da igreja. Tudo mais. Então a gente viver uma forma de vulnerabilidade, maneiras aqui, as maneiras que já foi resolvido dentro de nós, mas são as áreas que a gente não resolvia ainda, a gente esconde. E o problema é porque as pessoas não vão receber através de você o que eles precisam. Por quê? Porque coisas vêm de você. A maneira que o Senhor quer revelar, que Ele quer mandar, que Ele quer fazer, está através da sua vida. Então nós precisamos buscar a cura. Segundo, então primeiro, liderar de dor. Liderar com cura não é de dor. E terceiro, segundo aqui, lembrar porque você fala sim. Lembrar que na verdade você estava apaixonado, animado, e por conta disso você fala sim para o Senhor. Os dias que eu pensei para desistir, eu tenho uma regra, na verdade, para mim mesmo. Eu falo, eu não vai conseguir desistir. Eu não permiti me para desistir nos dias ruins. Eu vou deixar para eu tenho permissão para desistir, se eu quero. Eu não vai me forçar para fazer uma coisa só porque, né? Eu até deixo a liberdade para eu desistir. Porque o amor deixa a liberdade, não é? Por exemplo, alguém aqui está casado, sua esposa está forçando você para ser casado. Me ama, agora, manda um beijo para mim. Não, é uma escolha. Alguém aqui tem regras em seu casamento? Tem uma lista de regras? Alguém tem tipo seu WhatsApp que você tem lista de regras entre casamento? O casamento saudável não tem. Sabe por quê? Porque eu amo você na forma que eu quero ser amado. Eu faço na forma que eu quero, você faz. Eu deixo para você para ter liberdade para fazer as suas escolhas, porque o amor é uma escolha. E na verdade, nosso chamado com Deus, Ele não forçar você, Ele não colocou você na corrente. Alguém aqui tem uma corrente na sua igreja, chegar lá, está conectado? Não. O Deus, Ele chamou você, Ele deixa para você e fala sim. Então, para mim mesmo, eu tenho uma regra pessoal. Eu consegui desistir se eu quero, mas só um dia bom. Porque os dias ruins eu não me permiti para fazer isso. E há dias bons, eu nem penso. Eu começando a lembrar, nossa, que legal, vejo a transformação de alguém, que legal, vejo isso. E aí, eu viver nessa forma. Porque meu sim para Deus precisa ser para décadas. Algumas vezes a gente tem uma sim pequeno, né? Uma sim só para agora, uma sim até as coisas estão difíceis. Mas nosso sim precisa ser uma sim que sempre domina tudo. Última coisa aqui, nós precisamos colocar de volta as pessoas para Jesus. Lembra quando, antes de você tornar um líder, um pastor, você era muito inocente, né? Acreditando que está tudo perfeito, pessoas por ser restaurado, tudo lá. Alguém estava assim? Eu acredito em todo mundo, gente. Primeiro, o grupo de liderança que eu fiz na minha igreja, eram as pessoas que não teve nenhum perfil de quase nem crente, assim. Eu falo, você está aqui todo domingo, agora vamos fazer um grupo de liderança. Vocês vão liderar as coisas. Eu? Sim, você. Por quê? Eu acredito em todo mundo. Eu não estava com uma bagagem de dor. Eu não estava com uma bagagem das coisas. Eu nunca teve uma decepção na liderança. Então, eu chego muito inocente, como criança. Você olha nos olhos de criança, não teve nenhuma dor. Não teve parcelas, né? Não teve boletos atrasados. Olha para uma criança, ele acha... Meu filho, a gente vai no supermercado, ele pega tudo, achando que papai é o conta bancária que tem uma cartão de crédito que não tem limite, né? Papai, compra isso. Não, hoje não, filho. Não, mas por que, papai? Colocou seu cartão lá, vai dar certo. Não, eu estou começando a explicar, mas não faz assim, né? Mas por quê? Os crianças acreditam em tudo. Lembra quando você foi chamado para o ministério? Acreditou em tudo. Seus olhos estavam muito grandes. Você começando a orar as coisas que era doido, assim, tipo, Senhor, eu quero uma igreja para 1 milhão de pessoas, tem 500 pessoas na cidade, ou 50 mil pessoas na cidade. Não, mas vamos construir uma galpão que vai, uma cobertura em cima da cidade inteira, a cidade inteira vai ganhar para Jesus e tudo. Alguém fez esse tipo de coisa? E aí depois de alguns anos, poxa, será que sei, 2 pessoas chegou na Connection, pequeno grupo, vai dar certo. Por quê? Essa dor, você parou para acreditar nas pessoas. A gente precisa deixar pessoas para Jesus de novo. Jesus era um homem incrível, não é? Sabendo que tudo vai atrair ele e não deixa isso para mudar o motivo dele para amar a cada dia, até cada momento.
É muito lindo, ele fala para Judas, né? Faça o que você vai fazer. Até o último momento lá, ele não fala, coitado, né? É você, querido, eu já sabe tudo, você é pior que todos os meus discípulos, vai lá me abandonar. Ele não fez essa manipulação, ele falou, não, faça o que está no seu coração. Até o fim lá, ele deixou o homem com liberdade para as escolhas. E por conta do nosso medo, nosso dor, algumas vezes a gente tentando controlar as pessoas e tudo lá, nós precisamos enviar as pessoas de volta para Jesus. Não, é Jesus que está responsável pela vida deles, Jesus que consegue fazer, e Ele vai fazer, amém? Eu quero convidar vocês para fechar seus olhos nesse momento. E eu sei que, né, a gente pode ser que já fez muito perdão e tudo sobre as pessoas, mas eu quero fazer uma reset essa manhã com vocês, porque eu achei importante que nós, na Bíblia fala que é perdoar as pessoas muitas vezes, né? E perdão não é uma coisa somente algumas vezes, uma vez só. Perdão, na verdade, é uma coisa que nós precisamos sempre liberar para as pessoas. E o que eu senti no meu coração nesse manhã é que alguns de vocês, nós, né, eu também, pode até perdoou as pessoas, mas a gente não perdoou a gente mesmo. Gente, nós fazemos erros também. A gente faz as coisas com motivos errados, com dores e tudo. Ninguém aqui está perfeito. Só que existe graça. Eu senti muito forte essa manhã que o Senhor, Ele quer estender graça para nós. Ele quer estender graça para seu ministério, estender graça para seus relacionamentos, seu casamento, sua igreja, suas finanças. Ele quer estender graça para você. E eu senti essa manhã para nós, começando a pensar se existe alguém, ou a gente mesmo, que nós precisamos liberar perdão nessa manhã. Minha esposa, ela sempre fala na forma de perdão, que perdão não é para os outros, é para nós. A coisa mais egotística, né? A forma que você faz para si, muito mais do que para os outros. Porque a pessoa uma vez falou que a falta de perdão está tomando o veneno, esperando o outro para
qualquer mentira que você acreditar, eu quero você renunciar nesse momento. Renunciar às mentiras. Quebra essas mentiras hoje, amanhã. Todas as mentiras que vêm de Satanás, nós quebramos eles agora, nesse momento. Renunciar às mentiras. Que meu casamento não vai prosperar. Renunciar às mentiras que Deus não vai fazer o que Ele falou, que as promessas estão para os outros, mas não para mim. Renunciar essas mentiras agora, no nome de Jesus. Nós quebramos essas mentiras em nossas vidas, Deus. Nós declaramos essa manhã que nós somos pastores, nós somos líderes, mas mais do que isso, Senhor, nós somos filhos e filhas de Deus Pai, o Deus Altíssimo, o Deus que cuidar todas as detalhes, o Deus que chamou a gente para fazer uma diferença na nossa cidade. Ele chamou a gente para esse tempo, para esse momento. Ele chamou a gente para daquelas pessoas nas nossas igrejas, daquelas pessoas que a gente liderar. Ele chamou a gente não somente porque a gente tem capacidade, mas porque Ele tem capacidade, Ele tem força, e Ele chamou a gente para estar parte do propósito que Ele tem para nós. Eu renuncio às mentiras contra o meu propósito, contra das coisas que Ele me chamou para fazer. Eu renuncio à mentira que as coisas que eu faço é pequeno demais. Eu renuncio a essas mentiras que eu venho da cidade errada, do país errado, do estado errado, da igreja errada, da denominação errada. Eu renuncio à mentira que eu sou um erro. Eu renuncio a essa mentira que meu tio falou que eu sou um burro. Meu pai falou que eu não vai fazer nada com minha vida. Eu renunciar essas mentiras agora, no nome de Jesus. Eu quebro eles nesse momento. Todas as mentiras, até as coisas que eu falei sobre meu ministério. Alguns de vocês precisam renunciar essas mentiras que você, com seu próprio boca, falou. Que o inimigo, ele não tem poder. Na verdade, ele tem poder, mas ele não tem autoridade. Toda a autoridade foi enviada para nós. Então, quando você fala uma mentira, você empoderar a mentiroso, você empoderar ele, porque você concordar com a mentira que ele está querendo você falar. Você está colocando maldições sobre a sua própria vida, seu ministério. Então, começando a quebrar esses agora. Eu quebro agora todas maldições em nome de Jesus que eu falei sobre meu casamento, sobre meu ministério, sobre minha família, sobre minha igreja, sobre minha cidade, sobre as igrejas da minha cidade, sobre a corpo de Cristo, minha cidade. Eu quebro agora toda a maldição que eu falei, eu renunciar todas as mentiras que eu devo uma parceria junto com eles agora, no nome de Jesus. Eu quebro essas mentiras, eu renunciar eles agora, no nome de Jesus. E agora eu quero vocês perguntam para Deus Pai. Deus Pai, pode falar comigo. Deus Pai, qual é a sua